constelação familiar, no meu entendimento, traz diversas contribuições para nós, seres humanos que estamos aí tentando viver a vida da melhor maneira possível. Por quê? Porque a constelação familiar, ela nos traça algumas diretrizes para a gente seguir, ou seja, a ordem. E quando a gente não segue essas diretrizes, portanto, a gente está em desordem e teremos consequências. Bom, para quem não concorda com isso, para quem acha que a constelação familiar é a pior coisa, enfim, não vamos entrar neste mérito. Mas eu quero colocar aqui para você uma contribuição que eu vejo que ajuda a gente a olhar além. Bom, pelo menos eu, Inês, antes de conhecer a constelação, eu não conseguia ter este olhar. Vou comentar aqui a respeito do que a constelação nos traz, qual o ensinamento, qual a ordem que ela nos traz referente ao assunto traição na relação de casal. Porque no senso comum, a gente vai ter sempre um movimento de julgar quem traiu e colocar no pedestal a pessoa traída. Será que é assim mesmo? Bom, vou ler um trecho deste livro aqui do João Garriga. Esse livro aqui fala muito de relacionamento de casal a partir dessa perspectiva da teoria da constelação familiar. E então, aqui é um trecho da página que está na página 109. Uma segunda dinâmica, como habitual, é justamente a contrária. Poderíamos denominá-la graças à sua presença. Neste caso, o amante ou a amante não serve para manter o status quo da relação, mas age como estopim para disparar uma crise e abrir a porta para um reacomodamento ou uma separação que esteve sendo tramada nas profundezas do relacionamento durante certo tempo, sem que nenhum dos dois fosse capaz de abordá-la até a chegada de um terceiro. Neste caso, o terceiro vem favorecer uma crise anunciada. Bom, para eu não ser assim muito generalista e afirmar uma coisa muito generalista, vou dizer assim, na grande maioria das vezes, a situação de existir ali no relacionamento afetivo uma terceira pessoa, portanto, uma dinâmica de traição, a traição em si não é o grande problema. O grande problema é o que acontecia anteriormente nessa relação de casal. Então, vamos imaginar. A e B têm um relacionamento afetivo. E em certo momento, aparece C. E B começa a se relacionar com C também. Então, por que C tem espaço para adentrar ali naquela dinâmica anterior que o casal tinha? Resposta: porque antes da entrada de C, A e B já tinham ali lacunas no relacionamento. A e B já tinha ali um distanciamento referente a diversos motivos, tá? E nesse distanciamento aqui cabe uma terceira pessoa. Portanto, sim, a questão da traição, ela pode ser muito dolorida, ela pode ser muito desesperadora,
Mas vamos olhar além? O meu convite aqui nesse momento é esse. Se você já viveu essa experiência, para um pouquinho e pensa. O que havia de desestrutura ali na relação de casal e que em certo momento desemboca nesse lugar de uma traição? Ou, se você nunca foi traído, mas morre de medo de ser traída, bom, enfim, aí tem diversas questões que tem que ser trabalhadas, né, de preferência na terapia, mas um olhar é esse e que talvez te favoreça. Talvez favoreça você não ter tanto medo assim da traição. Porque se o relacionamento estiver bom, muito provavelmente não vai acontecer a traição. Porque ó, o vínculo do casal tá bom, tá juntinho. E aí não tem espaço para uma terceira pessoa. Mas são diversas questões a serem olhadas aí, tá? Não é só isso. Quem tem muita insegurança, muito medo de traição, vai para terapia. Porque talvez vai ter que cuidar de autoestima. A autoestima está muito baixa, que mesmo tendo um bom relacionamento, você não confia no seu taco. Outras questões também a serem cuidadas aí, né? Quais são as crenças limitantes? Como foi lá na família o vínculo de casal do papai e da mamãe, ó, porque essa matriz, né, e a gente se desenvolveu, viveu a infância e a adolescência lá naquela forma, naquela matriz, então a gente traz isso aqui, ó, no nosso inconsciente. Será que eu tô projetando isso que era do papai e da mamãe? Tô projetando isso na minha relação de casal? Ué, aí eu tô colocando elementos entre eu e o cônjuge, elementos que vão distanciar a gente. E aí vai caber um terceiro. Ok? Enfim, citei aqui duas dinâmicas a serem cuidadas em terapia, mas é individual de cada um de nós, né? E aí precisa ser olhado sob demanda, né? O que você traz aí no seu inconsciente que está determinando toda essa insegurança. Porque, ó, insegurança e medo também vai promover aqui esse distanciamento. Insegurança e medo vai levar a pessoa a querer amarrar o cônjuge no pé da mesa. Ué, esse cônjuge vai ficar feliz aqui? Será que aí isso não promove um distanciamento? Por quê? Uma relação de casal entre dois adultos passa por o adulto que é adulto, ele cumpre o combinado. E uma relação de casal, uma relação afetiva, nada mais é, ou vou trocar essa expressão, uma relação de casal, uma relação afetiva, ela se baseia num contrato, seja um contrato formal, conversado explicitamente, ou um contrato informal. São acordos que foram tecidos ao longo do tempo. E um dos acordos é importante para mim a fidelidade? É importante para o outro a fidelidade? Ok, então vamos combinar de sermos fiéis. Mas só o combinado não vale. Porque outras forças maiores podem estar sendo mobilizadas ali no oculto da relação. E será que eu estou cuidando bem dessa relação? Para não acontecer esse distanciamento aqui? Então, cuide da sua parte. Cuide, porque só te cabe cuidar da sua parte, confiando que o seu cônjuge, ele é adulto e ele vai cuidar da parte dele também. Ah, Inês, mesmo assim eu não confio. Vai para terapia e vai cuidar disso, essa dificuldade na confiança.
ok? Muitas vezes também vai ajudar muito uma constelação. No caso de ter emaranhados aqui para trás referente à relação de casal, e se há isso, significa que eu estou leal a quem? Ah, a mamãe é que foi muito traída, então eu estou leal à minha mãe. Estou nesse lugar de eu também vou ser traída. Opa, peraí, mas é a história da mamãe. Eu sou outra pessoa, eu posso escrever a minha jornada de uma outra maneira. Mas dinâmicas assim precisam ser vistas e cuidadas. A dificuldade é que geralmente elas estão muito lá no inconsciente, a gente não vê. Por isso a importância ou da terapia, ou da constelação, ou os dois juntos, para que você atue ativamente para que, pelo menos da sua parte aqui, ó, você está contribuindo para que o vínculo do casal seja bom, seja próximo, seja gostoso, seja fluido, ok? Lembrando que relação de casal é um assunto muito complexo, sempre tem muitas variáveis. Aqui eu trouxe uma variável. Vamos refletir sobre isso? O que a traição ela diz para aquele casal? Vamos sair daqueles conceitos pré-concebidos que tem no senso comum, que tem na nossa cultura. Quem trai é a pior pessoa, é um erro inadmissível. Tá, não tô falando que é certo, mas antes de pregar um na cruz e colocar o outro lá no altar, como se fosse um santo, vamos olhar para a realidade. Vamos ver de fato o que acontecia ou o que deixava de acontecer ali naquela relação de casal. Bom, esse é um convite para que você seja mais adulto, mais adulta ali naquela relação. Ok? Bom, se você gostou dessa reflexão, curte, compartilha e se inscreva. Ah, e comenta aqui também como que é isso para você, tá? Grande beijo e até um próximo momento.